Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Indignação popular não é fake news, afirma a colunista da Folha. Lígia Maria destacou que postura do governo Lula para combater fake news se aproxima de medidas tomadas por ditaduras. Em um texto publicado neste domingo no jornal Folha de São Paulo, a colunista Lígia Maria criticou a forma como o governo Lula tem agido para combater o que a gestão petista diz ser fake news. De acordo com Lígia, as medidas adotadas pelo Executivo Federal brasileiro se aproximam da postura de ditaduras como a China e a União Soviética. Na publicação, intitulada Indignação Popular Não é Fake News, a colunista destaca que o governo acionou a Polícia Federal para investigar o que o povo anda falando, mas que a apuração em questão inclui até mesmo postagens que são mera revolta popular diante da incompetência do poder público e elogios às ações de civis. A colunista deixa claro ainda que tentar controlar a crítica da sociedade aos governantes ou instituições como as Forças Armadas em momentos de calamidade pública é típico de ditaduras, e faz um contraponto ao dizer que a eficiência de regimes democráticos vem justamente da liberdade para apontar erros de autoridades e cobrar melhorias. Lígia afirma ainda que durante catástrofes é normal que cobranças venham misturadas com desinformações e encerra dizendo que o Estado brasileiro precisa conter os seus laivos totalitários e, se quiser impedir falácias, deve praticar do debate público em vez de usar o seu poder de polícia para perseguir cidadãos. E Leandro Ruschel desmascara o ministro de Lula, Paulo Pimenta, e expõe a tentativa de calar e perseguir a população. Assista. Veja que a Daniela Lima falou, né? Os mesmos de sempre. O que isso sugere? Sugere que eles identificaram pessoas que são críticas à agenda deles e eles usam qualquer subterfúgio para perseguir essas pessoas. É isso que está acontecendo desde a tal da CPI das fake news. E diga-se de passagem, né, que começou tudo isso numa lista lá que o Estadão produziu, que tinha pessoas que seriam bolsonaristas. E aí, conforme essas pessoas deixariam de ser bolsonaristas, elas passaram a não ser mais investigadas, né? Vejam só, né, que interessante. Mas aí veio CPI de fake news, aí veio inquérito lá Supremo, que foi um inquérito até aberto um pouco antes disso, mas daí foi instrumentalizado para perseguir críticos do sistema, né? Críticos da agenda socialista, críticos do PT, enfim, críticos do próprio Supremo. Aí veio a questão da pandemia, as mesmas pessoas continuaram sendo perseguidas, e agora a gente tem uma mudança de estrutura de perseguição, porque saiu, né, da perseguição do legislativo, saiu da perseguição do judiciário, e agora é o executivo diretamente fazendo essa perseguição. E a gente pega aquele ofício do Paulo Pimenta, e aí é importante, né, mencionar, veja só, o ministro de propaganda do governo, porque basicamente a SECOM é propaganda do governo, mandando um ofício para o ministro da Justiça, o ex-ministro do Supremo Lewandowski, dizendo, olha, investigue essas pessoas aqui porque elas estavam falando mal da resposta do governo à crise no Rio Grande do Sul. E aí você vê o ofício e tem coisas do tipo, né, olha, o usuário área militar disse que veículos militares viraram submarinos em meio à enchente. Isso, de fato, tem vários vídeos mostrando veículos lá do Exército, de fato, submergidos, né? Inclusive, teve um até que o Metrópolis postou há pouco. Tem um primeiro post aqui falando, olha, os empresários que apoiam Lula não moveram um dedo para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, né? Emílio Odebrecht, Wesley Batista, Jorge Paulo Lemann e tudo mais. Isso é fake news ou isso é uma mera constatação, uma mera opinião, né? O que isso pode prejudicar, né? E como se fosse até crime, mas o que isso pode prejudicar as buscas, enfim, a ajuda? Tem um comentário aqui da Esté Papaiano que é ridículo, né? Você questionar isso, tipo, o Estado como ente centralizador até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Isso é fake news? Ou isso é uma mera opinião, né? Então, é óbvio que você não tem um ministro buscando resolver a questão de fake news, como a Renata acabou de falar,
acabou de falar, não seria nem crime, né? Não há no Código Penal brasileiro, não há uma lei que defina fake news como crime por um motivo simples. Quem é que define o que é mentira e verdade? Né? Obviamente que eles querem que o Estado defina o que é mentira e verdade, mas fica patente aqui, mais uma vez, que o objetivo é um só. O objetivo é censurar, perseguir pessoas que são críticas ao regime. É só isso. E qual é que é o motivo? Não precisa nem mesmo ter um resultado final, do tipo ter multa, ou que, né, nós sofremos alguma coisa. Não. As outras pessoas enxergam esse tipo de ato e pensam, eu não vou falar mais nada, porque se eu falar alguma coisa, isso pode acontecer comigo, então eu vou me calar. Criando a espiral do silêncio, que é a base de qualquer ditadura. É a ação através do medo, né? Você incute medo nas pessoas, e as pessoas então vão se autocensurar, e aí você não precisa nem mesmo fazer a repressão. Esse é o objetivo desse pessoal. Né? Agora, tem a minha acusação de fake news, que tem um tom a mais de gravidade, pelo seguinte. Eu fiz um texto longo fazendo uma crítica geral à situação brasileira. Né? O título do texto era a crise brasileira, acima de tudo, é uma crise moral. Eu faço uma comparação, eu faço uma crítica à questão de ter um show da Madonna, aquele show pornográfico, enquanto pessoas estavam passando por aquele nível de sofrimento. Né? Eu falo sobre a questão das prioridades, porque tinha provavelmente mais guardas lá no show da Madonna do que tinha enviado para o Rio Grande do Sul, governo federal, apesar, né, do show da Madonna ser governo estadual, mas enfim, é poder público no final das contas. E aí eu falo rapidamente nesse texto, que é um texto longo, que 9 pessoas haviam morrido na UTI lá de Canoas durante a evacuação do hospital, quando as águas entraram na cidade de Canoas. E o ministro está dizendo que eu fiz uma fake news ao falar dessas 9 mortes. Só que ele não relata ali naquele ofício que essas 9 mortes foram anunciadas pelo próprio prefeito da cidade de Canoas. E pior, em conversa com o próprio ministro Paulo Pimenta. Né? Ou seja, o sujeito em conversa com o ministro fala que 9 pessoas morreram e depois ele volta atrás e diz que na verdade não foram 9, foram 2, e depois voltou atrás de novo dizendo que foram 3. Ou seja, de fato morreram pessoas, de fato foi uma confusão aquela evacuação. Naquela conversa entre o Paulo Pimenta e o prefeito da cidade, o prefeito reclama das Forças Armadas, diz que eles estão batendo cabeça. O ministro confirma, dizendo que realmente estão batendo cabeça. Né? O vídeo está na internet, qualquer um pode ver. E aí sou eu que produzo fake news por repetir algo que foi afirmado pelo prefeito da cidade. Pior, o centro da crítica segue. Se morreram 9, se morreram 2, se morreram 3... Isso não é o principal, né? O principal é que morreram pessoas. Então, um fato aconteceu. Mas, se você já está indignado com isso, a situação fica pior ainda. Ela consegue piorar. Ontem, o Paulo Pimenta foi até o Jornal Nacional para dizer o seguinte, que inventaram uma CPI, foi essas palavras dele, inventaram uma fake news que o Hospital de Canoas estaria morrendo gente na UTI. E nós tivemos que enviar o exército até lá para fazer o salvamento e não havia nada disso. Isso foi um desperdício de recursos, pessoas podem ter morrido por conta disso. Ou seja, o sujeito sai de uma conversa que ele teve com o prefeito de Canoas para acusar eu e outras pessoas que postaram essa, né, repercutiram essa mesma conversa, para dizer que na verdade nada disso aconteceu e que o exército foi mandado para lá por nada e que foi até hostilizado pela população por conta das fake news, sugerindo então que foi uma coisa que surgiu na internet e era uma mentira completa, quando na verdade não é. Né? O próprio prefeito da cidade, em entrevista à CNN, disse que cometeu um erro ao falar que eram 9 pessoas, na verdade eram 3, mas que no final das contas aquele pedido de auxílio dele acabou resultando em algo positivo, porque posteriormente várias pessoas, acho que eram 80 pessoas ao todo que tinham no hospital, foram salvas, né, tirando essas 3 que acabaram falecendo. Então, é uma coisa tão absurda que é difícil até, né, de expor isso, de explicar para as pessoas o que está acontecendo, porque você não vai imaginar que um ministro de comunicação vai seguir mentiras em série. Né? É um caso patente de abuso de autoridade. Agora pense o seguinte, essa é a pessoa que representa o governo federal no Rio Grande do Sul e centraliza, aparentemente, foi isso que ele falou no Jornal Nacional, centraliza os esforços do governo. Como é que um ministro de comunicação, um ministro de propaganda, né, vai estar fazendo isso? E pior,
Esse tipo de postura, esse tipo de pessoa é a pessoa que está fazendo tudo isso. Então, veja, começa pelo problema de mentir. O segundo problema é perseguir as pessoas. E aí a gente fica pensando, o que nós podemos esperar da resposta do Estado quando esse tipo de pessoa está à frente? E finalizando, como é que essa pessoa ainda, depois de fazer essa mentira, porque isso é facilmente verificável, qualquer um de vocês pode verificar com fontes oficiais, depois de fazer tudo isso, como é que essa pessoa segue no cargo? Né? Quem tem que ser investigado, quem tem que pagar por isso que está sendo feito, é o ministro, não sou eu ou outras pessoas. É isso que nós temos que exigir no Brasil. Nós não podemos ficar com medo e nos calar diante desse tipo de perseguição. Nós temos que denunciar, porque é uma mentira tão evidente que não tem como qualquer pessoa, por mais enviesada que ela esteja, não perceber o que está acontecendo. E Renata, comentarista do 4x4 deste domingo, detona a narrativa da imprensa sobre fake news é crime e intima Daniela Lima para a luta de boxe. É isso mesmo, assista. Lacombe, tem uma coisa mais grave ainda, que é a seguinte, eu tô com um tweet aqui da Mônica Bergamo, eu não quero fazer a Daniela Lima e ficar usando o celular, né, na hora que a gente tá fazendo o programa, mas não vai ter jeito para eu poder ler para vocês. Que é, conversando agora com um desavisado que caiu em todas as fake news sobre o Rio Grande do Sul, a conclusão, de novo, é a de que esses crimes devem ser implacavelmente combatidos, doa quem doer, pois são uma ameaça à vida humana. Isso aqui é emblemático porque ela está fazendo uma fake news para dizer que ela quer combater supostas fake news. E qual é a fake news? A fake news é de que fake news é crime. Eu coloquei aqui uma resposta para ela, né, falando quais fake news exatamente, né, porque fica essa coisa vaga de olha só quantas fake news e nós que somos da imprensa tradicional, nós vamos te salvar. E qual artigo do Código Penal que versa sobre fake news, porque esse não existe. Então, na minha percepção, esses jornalistas que hoje eles atuam, o Ruschel fala direto isso, né? Eles não são mais imprensa, eles têm cara de jornalismo tradicional, eles têm essa roupagem de jornalismo sério, mas eles são apenas o braço midiático. E isso, na minha percepção, como eu dizia, é uma tentativa de já incutir na mente das pessoas de que fake news é crime e deve ser crime, porque enquanto isso não acontece, eles estão falando que é. Os jornalistas estão falando que é, e todas as mensagens que eu recebo de ataques vêm nesse mesmo sentido, aliás, de uma maneira estranhamente coordenada. Eu recebi diversos ataques, de pessoas com os mesmos prints, o print do meu perfil do Twitter e uma nota de uma empresa que tinha dito que foi sim parada por uma questão de peso exagerado, mas que seguiu até o seu destino final. E as pessoas estão usando a nota dessa única empresa, para dizer que era fake news. Que trabalho investigativo sério faz isso? Ou qualquer pessoa que tenha cognição de uma criança de 5 anos entende que uma empresa que teve a sua carga chegada ao destino final, sim, foi parada, não significa que não tenham tido outras por outros motivos, ou por peso, ou por nota fiscal, ou por politicagem, como a gente viu em alguns casos ali o prefeito tentando tomar a doação para tomar no sentido de fazer parecer que veio da prefeitura, né, por fins eleitoreiros. Então, essa falta de noção das pessoas comuns e que a gente vê sendo propagada dentro da internet tem tudo a ver com a Globo News, tem tudo a ver com a mídia tradicional. Eu não vou generalizar, porque eu sei que tem bons jornalistas em vários canais, mas a Globo News especificamente, aquele vídeo da Daniela Lima, vergonhoso, uma vergonha sem precedentes, com aquele tom soberbo, com aquela linguagem corporal de olha o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sou da mídia tradicional e eu vou dizer para vocês. O termo que a gente usa, cauda longa, anotem aí aqueles perfis, civil salva civil. Eu quero que vocês perguntem, Globo News, para o Eduardo Moro, de Veranópolis, que tem um grupo de jipeiros em que 90% ou mais dos resgates foi feito por eles. Eu quero que vocês perguntem para o fisiculturista, o Eduardo Bodybuilder, que atuou diretamente lá na água, a água na barriga aqui, pegando os barcos e salvando todo mundo, salvando gente, salvando bicho. Eu quero que vocês perguntem para Daisy Falsi, que salva os animais, a Paola Saldívia, que salva os animais.
quem é que estava fazendo e com que dinheiro? Dinheiro de iniciativa privada, doação de iniciativa privada e tudo feito pelos civis. Então, essa coisa de que, olha, a fake news, eles têm que pagar pelos seus crimes. Se fake news fosse crime mesmo, boa parte do governo estava na cadeia, boa parte da mídia estava na cadeia. Vamos lembrar que a Daniela Lima fez uma mentira que depois de 16 horas ela corrigiu porque foi pressionada, né? E se a gente tivesse a regulação da mídia como eles querem, a regulação das redes sociais, na realidade, né? Porque não vai servir para eles, ela não teria feito isso, que foi a história do computador da BIM. Então, eu concordo com a Ana, tem alguns erros, sim, que podem ser cometidos. Erros não são crimes. E a gente precisa de liberdade de expressão, porque essa ideia que eles incutiram na cabeça das pessoas, de que você precisa regular, censurar e perseguir as pessoas por supostas mentiras, é óbvio, é claramente uma ideia de manipulação da informação. Então é vergonhoso, eu até posso dizer aqui, sabe aquelas lutas arrumadas que o pessoal faz, Popó vezes Bambam? Eu nem preciso ganhar nada, mas Daniela Lima, eu topo com você qualquer hora. E vídeo de Nego Di desmascara a Janja e mostra a verdade sobre o cavalo salvo no telhado do Rio Grande do Sul. Assista. E a Janja usou esse caso do cavalo para, digamos, tentar mais uma ação de marketing. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo Caramelo está salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, que a gente está desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado, e a gente conseguiu salvar mais uma vida. A gente conseguiu, né? Aí o humorista Nego Di fez um vídeo ao lado do veterinário que participou do salvamento do cavalo para estabelecer a verdade. Fala pessoal, ó, eu tô aqui na Ubra de Canoas, tá no Hospital Referência em Veterinária, tá bom? E é aqui onde é a casa do nosso querido o Caramelo, né? Fez sucesso, o cavalo mais famoso e mais guerreiro do Brasil, 5 dias aí no telhado. Vou chamar ele aqui, ó. Agora tem um segredo pra chamar ele, que é essa capa aqui, não sei por que ele quer essa capa, mas ele quer. E seguinte, eu queria dizer a primeira coisa que ele vai ficar morando aqui no Rio Grande do Sul, não vai sair daqui, não vai sair da Ubra, a Ubra vai cuidar dele. E eu tô aqui com o Bruno, tá? Que é veterinário de equinos, fez parte do resgate, foi o anestesista e ele tem um relato exato de quem resgatou o Caramelo. E ele vai falar pra vocês, eu acho que não preciso falar, ele sabe, ele tava lá e vai ver. Como é que foi, meu irmão? Pessoal, quem resgatou o Caramelo foi com a ajuda do Corpo de Bombeiros, a equipe do Capitão Franco, né, que estava junto conosco. Eu sou médico veterinário e a equipe da RTA Brasil, que veio de Sorocaba, de São Paulo, para nos ajudar, que são especialistas em resgates. Foi nós que fizemos o resgate, entendeu? Não tem nada do que a mídia está falando sobre questão de exército e tudo mais, certo? Foi o Corpo de Bombeiros, a RTA Brasil... Não, pai, não fala assim, mas não foi a Janja que mandou? Quem tinha sido a Janja, não foi ela? Não, inclusive tinha um pessoal lá, quando a gente chegou, eles não queriam que a gente chegasse perto do cavalo, porque a primeira-dama tinha mandado um helicóptero para salvar. E a gente tipo assim, ó, deixa ele sofrer mais um pouquinho para ser a primeira-dama, não faz assim. Só mais meia horinha. Meia horinha, já cantou 5, para, né? E daí, como deu tudo certo, daí eles disseram que nós fomos mandados por eles, mas isso não é verdade. Então, assim, não é o Nego Di que tá espalhando fake news, tá? Eu tô aqui com o Bruno, tá? Que tem imagem, inclusive, dele participando desse resgate. E eu tô aqui com o Caramelo, vamos dizer que esse aqui não é o Caramelo, então. Que é outro, é um primo. Ah, é um primo! Em Canoas, o que mais tem esses cavalos assim, marrom? Corega Tabs elimina 100 vezes mais bactérias. Consta, você já falou um pouquinho no início do programa sobre isso, mas aí os artistas que estavam todos intocados se emocionaram, se sensibilizaram, que coisa linda. Paulo Pimenta, salvamos o cavalo, o coraçãozinho. Não, é importante salvar um cavalo, mas a prioridade, como você falou lá no início, né, são as pessoas. Eu falei isso e já apanhei um pouquinho, porque eu sei que o culto aos animais é típico da era moderna, né? A gente tem cada vez mais gente, viu? Nada pessoal, Renata, mas cada vez mais gente até substituindo muitas vezes filhos por cachorros, por pets, gatos, né? Eu adoro, eu tenho 4 da namorada mais um meu, são 5 cachorros e mais um gato, né? Então eu adoro bicho, mas é a frase do Chesterton, lá onde há idolatria aos animais, há sacrifício humano. Tanto é que essa turma do direito dos animais, que reverencia os bichos e acaba demonstrando sua misantropia, desprezando o ser humano, achando que o homem é a praga do planeta e tudo mais, né? Basta ver que eles querem proteger o ovo da tartaruga, mas são a favor de aborto até 9 meses de gravidez, quiçá depois do nascimento. Infanticídio direto na veia, né? Então, existe isso, sim, e eu adoro os bichos, toda a vida é importante ser salva, mas
a reverência que foi dada e a histeria ao caso do cavalo caramelo, com Lula, Pimenta, Janja, imitador de foca e artistas entrando para falar disso, me parece algo coordenado com algum intuito um tanto macabro, até porque essa turma não tem empatia pelo próximo. Aí eu penso no imitador de focas, que ofereceu adotar o bicho, acho que ele quase voltou para o cavalo. Quando ele soube disso, ele quase voltou e falou, não, deixa eu ficar no telhado mesmo. O cavalo falou, deixa quieto, que é melhor o telhado do que isso. Mas o que me chamou a atenção foi o narcisismo da figura. Eu conheço narcisistas de perto e posso dizer que são basicamente psicopatas. Tudo para o narcisista se transforma em algo sobre ele. Tudo. Eu vou adotar o cavalo, eu quero. É tudo sobre ele. Ele é incapaz de pensar realmente no próximo e não ligar muito para os créditos. Ele quer transformar qualquer desgraça alheia em algo sobre ele, para ele ficar bem na foto. Narcisista é uma praga e esse rapaz aí, esse petista, é um narcisista, né? E por fim, Lacombe, muita gente foi por essa linha, mas tirar o cavalo do telhado até dá, não é tão difícil. Mais difícil é tirar o jumento da presidência. E em pesquisa da Genial Quest, para 55%, Lula não merece chance em 2026. Opinião prevalece em quase todas as regiões do Brasil, exceto no Nordeste. Para 55% da população, o presidente Lula não merece mais uma chance como presidente em 2026. O resultado está presente na primeira pesquisa Genial Quest sobre a próxima eleição presidencial, divulgada nesta segunda-feira 13. A opinião é maioria, tanto entre os homens, 59%, quanto entre as mulheres, 52%. Em contrapartida, são 42% aqueles que aprovam uma nova chance para o petista. E em outra pesquisa, Michele Bolsonaro é favorita para enfrentar Lula em 2026. Uma pesquisa realizada pela consultoria Quest revelou as preferências dos eleitores brasileiros para substituir Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, considerando que o ex-presidente está inelegível até 2030. Os resultados apontam para dois favoritos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Entre os eleitores de Bolsonaro no pleito de 2022, Michele é a preferida, seguida por Tarcísio. A pesquisa realizada presencialmente por 2.045 pessoas maiores de 16 anos entre 2 e 6 de maio possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiabilidade de 95%. Michele Bolsonaro aparece em primeiro lugar com 41%, seguido de Tarcísio de Freitas com 33%, Ratinho Júnior 7%, Ronaldo Caiado 5%, Romeu Zema 5%, e não sabe ou não respondeu 9%. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.